Olá, pessoal. A gente está de volta agora aqui. Eu espero que você já tenha dado alguma estudada, alguma internalizada em todos os conteúdos, tenha contribuído lá no fórum. Essas perguntas que normalmente a gente está fazendo para reflexão, aproveita para responder alguma coisa lá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aula 8, tá? A gente está no nosso curso de Segurança Digital e Proteção de Dados na Governança Pública. E agora a gente está na unidade 2, essa semana, tá? Falando sobre segurança cibernética e as práticas preventivas. E nessa aula 8 a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura organizacional da segurança digital. Bom, para a gente começar aqui, eu vou colocar o material para a gente poder se basear. E a gente já vai, nesse momento aqui, entender um pouquinho sobre o momento que está acontecendo conosco aqui, tá? Então, por exemplo, a gente tem que entender o seguinte, que a cultura organizacional da segurança digital, ela é composta de indivíduos. É uma ideia, é uma implementação, mas ela é composta por indivíduos, tá? São as pessoas que fazem essa cultura. O comportamento que elas vão começar a adquirir, começar a internalizar e começar a externar também. Então, a proteção ela vai muito além dessa tecnologia. Como criar uma cultura de segurança digital, ela no serviço público, ela vai um pouco mais além do que simples tecnologias, tá? Então, por exemplo, principalmente na Amazônia, a gente tem uns certos desafios com as nossas instituições, principalmente agora no início da COP30, em vias de acontecer. Então, nessa aula a gente vai fazer algumas ponderações sobre o que é cultura de segurança e o seu valor, sobre as barreiras psicológicas e culturais, os casos de sucesso e o papel dessa liderança. E os servidores como multiplicadores digitais. No caso, você que está participando dessa aula já pode se incluir nesse quadro, tá? Dentro da cultura do que é segurança e o seu valor, a gente entende que a cultura de proteção digital ela vale mais do que qualquer firewall, qualquer barreira de proteção, porque de fato ela está aqui e ela é externalizada por nós dentro do nosso ambiente de trabalho. E as barreiras psicológicas e culturais elas precisam ser superadas e o pensamento deve ser diferente daquele que a gente sempre está acostumado ou encontra de vez em quando em nosso serviço público, que isso nunca vai acontecer, isso aqui não acontece, não, isso aqui não vai acontecer não. É uma barreira psicológica que a gente precisa derrubar. Alguns casos de sucesso que a gente vai identificar aqui no papel da liderança, como alguns aprendizados de programas bem-sucedidos, e o exemplo disso que serve para nós hoje em dia no nosso trabalho. Nós, como multiplicadores desses serviços digitais também, podemos e devemos iniciar uma transformação como servidor público em sermos guardiões de dados aqui na Amazônia. Então, você deve parar, pensar e começar a refletir sobre isso. Bom, como eu estava dizendo, não adianta a gente ter sistemas, softwares, ativos de TI, equipamentos, se a pessoa, o próprio servidor, ainda não está conscientizado do dever dele dentro desse ambiente. Então, a partir de agora, a gente vai iniciar já uma discussão sobre essas ameaças digitais, que nós já fizemos nas aulas anteriores. Já refletimos também sobre alguns sistemas modernos, sobre criptografia, sobre políticas bem descritas, sobre o cotidiano, como as pessoas levam a sério ou se não levam a sério essas medidas de segurança. Então, a verdade é que a segurança ela não é apenas um conjunto de ferramentas, como a gente acabou de falar. Ela parte dessa mentalidade coletiva ou até mesmo compartilhada entre mim, entre você, entre seu colega. Se uma cultura organizacional ela for sólida, qualquer política ela vai ter sucesso. Agora, se não for sólida, sem essa solidez,
muito provavelmente o papel fica somente um papel sem valor, onde você não tem nenhum tipo de crescimento ou de, pelo menos, de futuro com relação àquilo. E com relação ao que é uma cultura organizacional e em segurança digital, é uma pergunta que a gente se deve fazer, e ao responder, a gente reflete que a cultura ela é um conjunto de valores. Isso normalmente você já está acostumado por ter outros cursos na área de relações humanas. Ela é um conjunto de valores, práticas, atitudes, hábitos que orientam o comportamento das pessoas dentro de uma instituição. Isso é um conceito que pode ser tratado como um conceito universal. Mas as atitudes de fato concretas que a gente pode ter para poder iniciar de fato a segurança digital dentro do nosso órgão e criar essa cultura dentro da organização, uma delas é o servidor não compartilhar senhas com o colega, mesmo que seja só para agilizar uma tarefa, a gente já falou isso em outras aulas. Então, quando o gestor ele prioriza treinamentos de segurança da informação, ele está gerando atitudes concretas, tá? Ele está realmente transformando em ação aquela política que foi estabelecida. A instituição, quando cria canais claros para reportar incidentes sem medo, ela dá condições para que o servidor possa dizer, olha, está acontecendo isso, 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 eu estou reportando aqui, porque isso pode ser um problema para a instituição, sem que tenha medo de alguma represália. Então, a gente precisa entender que esse conjunto de valores também gera um valor fundamental. Se todos entenderem que a segurança ela é uma parte essencial da prestação de serviço na sociedade, muito provavelmente essa organização ela pode se tornar inovadora, inclusiva, sustentável, mas se não tiver uma cultura de segurança digital, tudo isso pode ser colocado a risco. Uma coisa que você tem que entender é que o nosso contexto aqui, como você deve estar estudando, deve estar na região amazônica, nosso contexto aqui, ele é de um setor público amazônico. Bom, não muda muita coisa de uma esfera para outra quando você está no serviço público dentro da Amazônia. Quer seja você esteja na esfera federal, estadual, municipal. Mas, no entanto, um desafio que tem recente agora, que é justamente o que o serviço público na região norte e principalmente na região amazônica está encarando, é o fato de sediar o evento da COP30. Então, no setor público, a cultura de segurança ela ganha uma dimensão maior com relação a isso. Os cidadãos eles não escolhem quem vão entregar, para quem vão entregar os seus dados. Uma coisa é certa, dentro do nosso ambiente, dentro da nossa esfera de ação, a gente entende que quando um cidadão chega até nós e entrega algum dado, faz um cadastro, faz uma ficha, deixa algum dado ali, ele sabe e tem a consciência de que de fato aquilo lá vai ser guardado, mas ainda assim é uma abstração, ele ainda tem aquilo como uma sensação de segurança. Agora, de fato, quando eles vão, por exemplo, ou nós mesmos vamos no serviço de um serviço público do SUS, ou matricular os filhos em escolas públicas, ou acessar programas sociais, essas pessoas que estão indo lá e deixando as suas informações, até informações assim que de certa forma são sensíveis a eles confiam e estão confiando de fato na administração pública com uma certa segurança, ou eles simplesmente fazem aquilo porque são obrigados a fazer aquilo? Será que de fato eles têm essa confiança no serviço público? Bom, é por isso que nós, como administração pública, você, como servidor público, tem esse dever ético de começar a criar esse ambiente de que aquilo que está sendo feito, a informação que ele tá te prestando, realmente está sendo guardada e está sendo dada prioridade da proteção com relação àquele dado. O nosso desafio maior no momento é o desafio da COP30. E vocês devem entender, e devem até, alguns podem estar participando, inclusive, que em Belém, no caso, o mundo vai estar
olhando para a capital, que é a capital da Amazônia, e qualquer falha que, de repente, pode vir a acontecer, poderá ser questionada não apenas com relação à nossa tecnologia, mas à seriedade das nossas instituições. Então, promover uma cultura de segurança com todos, por todos, ela é importante justamente para defender essa imagem internacional do Brasil com relação a esse evento. Vamos falar um pouquinho sobre as barreiras para criar essa cultura e as dificuldades também que são encontradas nesse desafio de poder criar essa cultura organizacional da segurança digital. Uma das barreiras que a gente encontra é a resistência à mudança. Isso aí você deve ter encontrado em alguns setores que já trabalhou, que é alguns servidores que são acostumados a práticas antigas, às vezes tendem a salvar tudo em pendrive, querem compartilhar a senha, acham que é tranquilo isso. Então, isso é um problema que realmente, para mudar, é bem difícil. E a percepção da burocracia, muitos veem as normas de segurança como um obstáculo ao trabalho e não como uma proteção necessária, isso também é uma barreira. A falta de capacitação, né? Alguns servidores eles não entendem os riscos e não conseguem enxergar o valor nas medidas de proteção. Eles não acreditam que realmente isso daí seja interessante ou seja necessário. Então, isso é uma barreira. Outra é o medo de responsabilização. Algumas pessoas, alguns servidores, eles preferem esconder alguns incidentes, alguns problemas, com medo de reportar por preocupação, por punição, né? Medo de punição. Essas barreiras, elas não se resolvem apenas com tecnologia, como a gente acabou de falar. Então, para você entender, mas a liderança, principalmente, tem essa responsabilidade, abrir o diálogo, a educação contínua, uma mudança de mentalidade institucional. Alguns exemplos práticos de fortalecimento de cultura que a gente tem, inclusive você pode levar isso adiante, até se você quiser comentar no fórum, você pode também, com relação a treinamentos regulares. Isso é um bom exemplo que você pode, de repente, começar na sua instituição, no seu órgão. Não basta apenas uma palestra anual, você tem que realmente fazer um curso, ou então fazer uma rotina de capacitação como essa que você está fazendo aqui. Campanhas internas também é importante, uso de cartazes, quanto mais massificar isso daí, melhor. Vídeos curtos, educativos, boas práticas, segurança, de preferência em português. Se for o caso, também coloque em outra língua, né, para mostrar que realmente você quer popularizar a informação. A liderança como exemplo, é importante que os gestores eles sejam os primeiros a fazer as regras, seguir e dar os seus exemplos. É complicado quando um chefe anota uma senha no post-it e coloca lá no seu computador e o seu chefiado vai lá e olha, bom, se ele faz, eu também posso fazer. E aí começa a desandar tudo. Alguns canais de comunicação, eles têm que ter uma forma bem clara. Então, uma forma simples, se reportar suspeitas de phishing, de incidentes sem burocracia, é uma boa prática. E, principalmente, o reconhecimento de boas práticas. O TCU, ele promoveu recentemente algumas iniciativas utilizando a técnica de gamificação. Então, utilizou justamente essa técnica de jogos para poder engajar os servidores nas práticas de segurança e transformar essas ações de internalização da cultura organizacional para poder se tornar um motivador para que eles pudessem realmente fazer, porque realmente algumas pessoas não tendem a seguir quando vê muita burocracia dentro do setor para poder promover essa mudança de cultura. Então, a segurança ela é parte de uma missão institucional. Então, não é só uma tarefa da TI, não é só uma tarefa do pessoal da informática. Realmente, hoje em dia, já não dá mais para você ficar no seu mundo isolado e achar que, de fato, isso não é com você. Você tem que realmente, como servidor público ou servidora pública, você tem que realmente começar a internalizar isso e agir, entendeu? Isso é um pensamento perigoso até pensar dessa forma, achar que é culpa da TI, a TI tem que resolver e eu não posso ficar me metendo nisso porque não é minha tarefa. Isso é ruim, isso acaba se tornando uma vulnerabilidade dentro do ambiente cibernético, ok? Então, no nosso contexto amazônico, a gente tem muitos rios, ribeirinhos. Imagina se uma situação aí de um vazamento de senha ou a internet lá do posto, de fato, estiver comprometida. Imagine a utilização do serviço público por essas pessoas lá vai ficar comprometida, não vão poder acessar,
ter fichários, ter informações sobre remédios, outras coisas assim. E principalmente no desafio da COP30, como é o caso das instituições que estão se movimentando justamente para poder promover esse evento, e o Estado também como um todo. Então, o Pará acaba se tornando uma vitrine para o mundo. Vai ser cobrado, tem que entregar serviços. Agora, quem garante que, de fato, esses serviços sejam confiáveis e estejam protegidos? Aí é que está uma questão. Então, se cada servidor entender e internalizar isso daí, provavelmente a chance de sucesso é maior. A segurança como valor coletivo, ela é interessante para a gente poder pensar dessa forma, que ela não é feita de pessoas isoladas ou heróis, né, como alguns podem se denominar. Ela é um trabalho coletivo, conjunto, tá? Cada servidor é responsável por proteger a sua parte no processo. Não tem como você simplesmente negligenciar algo ou algum outro colega e, de repente, a instituição toda paga pelo aquele erro, por uma falha, né? É a mesma coisa que um ribeirinho que está dentro de um barco com outras pessoas e se tem um furo, todos vão afundar junto. Então, não adianta só um realmente fazer uma tarefa enquanto os outros não estão fazendo. Então, é um raciocínio que gera um certo poder para você criar um senso de responsabilidade. Nós, como servidores, precisamos, de fato, que cada um dos colegas se torne realmente um guardião do bem público, principalmente do bem digital, que é os dados, são as informações, assim como você também tem que se ver como um guardião, um guardador desse patrimônio físico do órgão. Para a gente encerrar e concluir essa conversa e você entender um pouco mais, a gente vai fazer algumas reflexões aqui, tá? Principalmente sobre a cultura e o fundamento. A cultura organizacional, no caso da segurança digital, ela garante que as políticas e o sistema de treinamento realmente façam sentido todos os dias. Sem essa cultura, fica tudo muito mais frágil, muito mais vulnerável. No nosso contexto amazônico, no setor público, no caso, especialmente aos olhos do mundo, voltados agora por esse evento que está em vias de acontecer, que é a COP30, nós também não podemos nos dar o luxo de negligenciar ou simplesmente fechar os olhos para essa dimensão. Isso pode estar acontecendo, de repente o seu órgão que está em vias de participar ativamente desse evento precisa, de repente, ser sacudido para poder realmente vocês terem uma cultura de segurança melhor, porque pode ser que vocês não estejam preparados para isso. É bom, é importante vocês poderem ter esse pensamento, gerar esse valor institucional entre vocês, entendeu? Segurança digital precisa ser incorporada dentro do escopo do trabalho de vocês, e assim como a transparência. Então, essa eficiência, essa ética, todo esse conjunto de valores, ele faz parte e gera confiança que a sociedade deposita no servidor público e também na própria instituição. É importante que a gente reflita, para finalizar, uma pergunta, e aí eu deixo ela para você e você responde lá no fórum. Na sua rotina de trabalho, você age como um guardião da segurança digital ou como um elo frágil da corrente? Você prefere ser a barreira ou a vulnerabilidade dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu serviço público, o serviço público que você presta? Então, uma coisa é se refletir, você responde lá, e a gente vai ver aí qual é a resposta que tem faz mais sentido. E uma outra pergunta é que essas pequenas mudanças de atitude você pode adotar para fortalecer a cultura da segurança no seu setor? Isso é importante para você? Bom, você responde por lá, e aí cada atitude de vocês importa, assim como a resposta de vocês importa, mas o que mais importa é você levar também esse reconhecimento para as suas ações diárias. Então, vocês têm que construir, têm que aproveitar esse momento que está ainda fresco na cabeça de vocês para levar essa segurança. A simples forma de você bloquear o seu computador quando se afastar, o simples fato de você não compartilhar a senha, mesmo que seja com os colegas mais próximos, a reportar incidentes suspeitos imediatamente, né, sem medo de represária, manter os sistemas atualizados. Se não for você, você solicita que alguém faça.
verificar, no caso, a origem de e-mails antes de clicar em algum link, tá? Quer seja dentro do seu computador funcional, quer seja dentro do seu computador pessoal. Então, para tudo isso aí, essas atitudes vão importar principalmente nesse escopo dessa os desafios da COP30 e nessa responsabilidade que cada um tem de mostrar o seu trabalho, proteger, fazer a sua parte, proteger esses dados como cidadão e também proteger esse patrimônio natural. Principalmente vocês como servidores, nós como servidores amazônicos, guardar esses dados aí e ter essa riqueza natural resguardada em forma de segurança digital em nossa região. A gente fica por aqui, a gente se vê amanhã ou no próximo encontro, tá? E além disso e ademais, vocês podem responder e utilizar o fórum para se comunicar e responder as questões, ok? Vou aguardar por lá e a gente vai dar uma olhada para ver como é que está por lá. Um abraço e até mais.